Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Com muita alegria voltamos ao IEAC, agradecemos o convite e ao Senhor Jesus pela oportunidade de trabalho. A nossa proposta de reflexão hoje está projetada na nossa lousa. Vamos conversar algo sobre espírito, perispírito e corpo físico. Evidentemente, o assunto é muito profundo e muito extenso, mas a nossa ideia é trazermos alguns conceitos mais básicos para que a gente possa ir se conscientizando acerca daquilo que somos, qual é o nosso papel diante do nosso perispírito e do nosso corpo físico. Tem muita coisa para nós estudarmos, há livros extraordinários a respeito, de forma que hoje é uma sementinha que a gente vai jogar no terreno das nossas consciências. É bem provável que a maioria de vocês já tomou contato com alguns assuntos relacionados a um dos elementos, ou aos 3 elementos, mas vamos tentar fazer uma reflexão, levando em conta os 3 elementos que, quando aglutinados, somos nós encarnados. Quando espírito, perispírito e corpo físico estão juntos, é o homem encarnado. Tirando o corpo físico, sobra perispírito e espírito, somos nós desencarnados. E já temos larga experiência nisso, muita experiência nisso, de vivermos encarnados e vivermos desencarnados. Nós somos muitíssimo experientes nessa questão, não temos evidentemente a consciência desse fato, mas tudo aquilo que a gente está aprendendo nos leva facilmente a entender que essa é uma realidade. Mas tudo começa no espírito. E o espírito, aqui representado por essa luzinha, ela não é, enquanto um ser, enquanto um ente, o espírito não é uma entidade criada pela doutrina espírita. A doutrina espírita não inventou a existência do espírito. A existência dos seres extracorpóreos, dos seres que vivem além da realidade física, remonta há milênios e milênios e milênios, ao homem das cavernas, que começou a ter contato com o mundo espiritual. André Luiz nos explica isso muitíssimo bem no livro Evolução em 2 Mundos, e todos os pesquisadores da religião, das religiões da humanidade aqui na Terra, são unânimes em afirmar que o homem, já nas cavernas, acreditava num ser extracorpóreo, na vida extracorpórea. Então não é a doutrina espírita que nos vai trazer a existência do espírito, a existência da nossa personalidade depois do corpo físico. Se nós formos buscar o Evangelho de Jesus, a gente já vai ter um farto material para as nossas reflexões, para o amadurecimento dos nossos espíritos. Em Jesus a gente vai ver algumas coisas muitíssimo interessantes. No Monte Tabor, Jesus vai se transfigurar, por exemplo, no Monte Tabor, Jesus vai se transfigurar diante dos seus apóstolos. Era fim de tarde, Jesus pega Pedro, Tiago e João e sobe ao Monte Tabor. Anoitece, e quando o Senhor estava lá com eles, ele se transfigura em luz, diz o Evangelho. Ele se resplandece em luz. E os apóstolos se assustam, e quando eles percebem, Jesus não só está iluminadíssimo, quanto ele está conversando com Moisés e Elias, espíritos, também com uma certa luminescência bastante destacada. Jesus está conversando com 2 espíritos de alta condição, Moisés e Elias. Aliás, Jesus havia dito, ou haveria de dizer, que Elias, em sendo a reencarnação de João Batista aqui na Terra, palavras de Jesus, seria o maior espírito que já nasceu aqui no planeta até a chegada de Jesus. Depois disso a gente não sabe. Mas até a chegada de Jesus, o próprio mestre vai dizer que dos nascidos na Terra, o maior de todos eles era
João Batista, que teria sido uma reencarnação de Elias, profeta do Velho Testamento. Então Jesus não só nos apresenta os Espíritos, quanto os apresenta com uma certa luminosidade e ainda nos apresenta uma característica ímpar, que é os Espíritos que atingem os mais altos graus da evolução possível ao Espírito. Mas em outras linhas do Evangelho, nós vamos encontrar Jesus conversando, expulsando espíritos de baixa condição moral. Às vezes, Jesus era até mesmo identificado: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, que vieste nos atormentar antes da hora? Espírito imundo, a ti te digo, sai deles, não torne a entrar, sai dele e não tornes a entrar. Então Jesus também está nos mostrando, mais uma vez, a sobrevivência do ser pensante. Ele está nos mostrando o Espírito novamente, só que numa outra condição, inversa à condição de Moisés e Elias. A dos espíritos mais impuros, tanto que Jesus chama aquele comportamento, e não o espírito em si, de imundo. Então nós vamos perceber em Jesus que existem os espíritos e que eles podem ser altamente desenvolvidos, quanto podem ser abjetamente subdesenvolvidos. Então há uma escala de desenvolvimento entre eles, é fácil perceber, porque se Moisés e Elias atingem progresso bastante alto, relevante, nós vamos ver outros espíritos que estão numa condição bastante rasteira. Se Deus é Pai de todos nós, Ele não pode ter criado os espíritos de forma diferente. Ele os cria iguais. Esse é o princípio básico de justiça, de bondade e de inteligência. Então, os espíritos pertencem, cada um de nós, e momentaneamente, a uma das faixas, vamos dizer assim, que Allan Kardec haveria de estudar em nome do Consolador Prometido no Livro dos Espíritos a partir do item número 100. Lá no item número 100, Kardec discute com os espíritos e estabelece uma escala espírita. Por que estamos falando isso? Uma vez que nós estamos falando do espírito e nós somos espíritos, é possível nessa escala de evolução moral que nós precisamos percorrer, é possível nós fazermos uma identificação básica em qual faixa da escala espírita nós estamos incluídos. Para a gente saber o que é que precisa ser feito para subir na escala espírita. Então, se nós formos lá estudarmos a escala espírita, com as nossas tendências, com os nossos valores, com os nossos modos de pensar e de agir, a gente pode se identificar com uma das faixas ou com várias faixas que Kardec estabelece com os espíritos como características dos espíritos naquelas condições. Nós vamos ver se a gente está na faixa dos espíritos inferiores, dos espíritos medianos, ou se já atingimos a faixa dos espíritos superiores ou espíritos puros. É fácil, é só ir lá e a gente identifica. Então, de qualquer forma, existem os espíritos, somos nós. E Allan Kardec, em nome do Consolador Prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, ele haveria de estudar tudo aquilo que se relaciona ao espírito. E ele começa na questão 23 do Livro dos Espíritos. O que é o espírito? Ou seja, o que somos nós? É o ser pensante. Facilmente nós dependemos disso da resposta dos espíritos, porque eles vão dizer que o espírito é o princípio inteligente do universo. Se é o princípio inteligente do universo e que habitam o mundo espiritual além do mundo físico. Se é o princípio inteligente, significa, e nós sabemos disso muito bem, porque é só observar ao nosso redor e comparar a nossa inteligência, assim como tem pessoas muito mais inteligentes do que a gente, tem outras muito menos inteligentes que a gente. Então, além do princípio moral já apresentado por Jesus e na escala espírita, aparece também algo no espírito, no caso a inteligência, que também precisa ser desenvolvido. Então nós temos dois aspectos básicos para o nosso bate-papo de hoje. Um é a inteligência e outro é a moralidade. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, vai dizer que com essas duas asas nós vamos ascender às paragens superiores, utilizando-se da inteligência e utilizando-se da moralidade. Então são dois aspectos que o espírito precisa desenvolver. Mas Allan Kardec, na questão seguinte, na questão 23A, torna a perguntar para os espíritos qual é a natureza íntima do espírito. Porque nós sabemos do que o corpo é feito. Nós sabemos do que uma cadeira é feita. Nós sabemos do que um avião é feito. Mas e o espírito? Do que ele é feito? É como se Kardec perguntasse assim. Qual é a natureza íntima do espírito?
E aí os espíritos contemporizaram, dizendo que nós não temos ainda condições de interpretar adequadamente o que é o espírito enquanto natureza, entre aspas, física, porque ele não é matéria, mas ele é alguma coisa. Então a gente ainda não tem uma abstração de ideia suficiente para entender isso, portanto não precisamos ir adiante. O espírito existe, ele é criado simples e ignorante por Deus, tem por objetivo maior a perfeição, e o nosso trabalho é justamente sair da simplicidade e perfeição e atingir a simplicidade e ignorância e atingirmos a perfeição. Segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, quando nós atingirmos a perfeição, aí então nós vamos nos encaixar no mecanismo divino, naquilo que se espera, a divindade, de nós outros. Ou seja, enquanto eu não atingir a perfeição, eu estou trabalhando para mim. Quando eu atingir a perfeição, vou trabalhar para Deus como Jesus. Então descansar está fora de cogitação. Aposentadoria, descanso eterno, pode esquecer. É trabalhar também, como Jesus. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então nós já precisamos entender que essa questão de descanso, de aposentadoria é coisa de gente encarnada. Mas também é de desencarnado, que ainda não se desvincularam das coisas dos encarnados. Dá para a gente discutir alguma coisa a respeito mais para frente. De qualquer forma, esse espírito está numa trajetória. Ótimo, já sabemos disso. Allan Kardec vai fazer uma pergunta muitíssimo interessante para nós outros, e que a gente precisa pensar muito a respeito. Aqui nessa imagem, o espírito aparece como uma luz, um foquinho de luz. Mas imaginemos um espírito, para nosso raciocínio aqui, ele, sendo um objeto, ele vai ter, evidentemente, uma dimensão. Se nós imaginarmos ele como uma esfera, por exemplo, nós vamos ver que ele irradia a sua luminosidade para todos os lados. Aqui nós estamos vendo ele só de frente. Mas imaginemos que o espírito tem a possibilidade de projetar a sua luz em todos os sentidos. Ok. E ele está representado aqui como uma luz, como um foco de luz, não é sem razão. Está fundamentado em cima do Evangelho de Jesus e está fundamentado também na questão 88 do Livro dos Espíritos e 88A do Livro dos Espíritos. Essa imagem não é nossa, nós a pegamos na internet, está disponível para quem quiser. O que pergunta Kardec na questão 88 do Livro dos Espíritos? Ele já sabia que a nossa natureza, em sendo alguma coisa, mas não sendo matéria, haveria de ter essas características como profundidade, largura, altura, coisas desse tipo, dimensão que nós estamos acostumados aqui na vida de 3 dimensões. Agora 4, né, com o tempo. Mas Kardec vai perguntar se o espírito tem uma natureza limitada, determinada e constante. Ou seja, ele tem, vamos pensar assim, ele ocupa um lugar no espaço e é sempre daquele jeito. Os espíritos disseram que para os nossos olhos de encarnados não tem uma forma definida. Para os nossos olhos. Para os olhos dos espíritos superiores tem. Então, se a gente quiser entender o espírito adequadamente, é bom a gente se tornar um espírito superior. Enquanto isso, a gente vai ter que ter outro relacionamento com essa entidade que somos nós. Mas que nós poderíamos, para efeito de didática, para efeito de lógica e de raciocínio aqui no Terra a Terra, Palavra dos Espíritos, questão 88. Comparar o espírito a uma chama, a uma fagulha. Uma chama, uma fagulha, ou seja, algo luminoso, algo que gera luz. Mas Jesus disse o que de nós outros? Sois a luz do mundo. Fazei brilhar a vossa luz. Então Jesus está falando que somos luzes, mas o interessante é que ele está falando para a gente fazer brilhar a nossa luz. Significa que ela está apagada. Senão ele não ia mandar brilhar algo que já está aceso. Então há 2000 anos Jesus disse para nós brilharmos a nossa luz. Nós melhoramos muito em relação a 2000 anos atrás no aspecto material. Mas no aspecto moral a gente está mais ou menos ainda como os homens da caverna ou a época de Jesus. Então nós não acendemos nossa luz ainda. Tanto que aqueles que se acendem aqui na Terra, entre aspas, espiritualmente falando, já são elevados à condição de espíritos iluminados. Já conhecemos essa expressão, fulano é um espírito de luz. Conhecemos a expressão, aquela pessoa é uma pessoa iluminada. E ao longo desses séculos de religião cristã, o que se pintou de quadros
de santos é infindável, mas todos eles têm uma luminescência em torno, e sempre clara. As estátuas, no mínimo, uma auréola, e assim sucessivamente. Sempre se entendeu que o Espírito gera uma energia luminosa. Nós temos essa noção, mesmo sem conhecer a doutrina espírita. E os Espíritos estão nos levando a raciocinar em cima dessa realidade, que somos luzes, que precisamos fazer brilhar a nossa luz, e por isso que eles vão responder na questão 88 que o Espírito pode ser comparado a uma chama etérea, uma fagulha, uma centelha, ou seja, um emissor de luz. Na questão 88A, questão seguinte, Kardec faz o seguinte questionamento. Esta luz, o Espírito, tem cor? E os Espíritos disseram que tem. Tem. E vai do opaco, escuro, a brilhante como o brilho de um rubi. Segundo, o desenvolvimento moral adquirido pelo Espírito. Clara a resposta, não é? É bem provável que muitos aqui estejam pensando agora, qual será que é a minha cor então? Qual será a cor do meu espírito? Se nós somarmos esse questionamento à orientação que passamos agora mesmo sobre a escala espírita, facilmente a gente identifica a cor da gente. Porque se nós formos lá na escala espírita e pegar a 10ª classe, é a mais apagadinha. E se pegarmos a primeira, é a mais iluminada. Então nós vamos estar numa daquelas. Ou mais apagado, ou mais aceso, ou brilhante, como brilha um rubi. Não necessariamente vermelho, não é isso, mas o brilho. Nós temos uma cor. E é preciso então já raciocinar algo a respeito. Essa cor é gerada pelo Espírito, com a sua atividade mental, em cima dos seus valores morais e também influenciada pelos sentimentos, pelas emoções. Tudo isso faz com que o Espírito tenha uma luz resultante. De acordo com a vontade, que é uma alavanca que o Espírito tem para fazer as coisas acontecer, de acordo com a vontade, essa luz pode ser mais intensa ou menos intensa, ou seja, ter um alcance maior ou menor. Mas luz é energia. Ela caminha como ondas. E ondas nós sabemos que é uma forma de energia. Onde chega essa onda, ela vai produzir um efeito. Então toda a nossa atividade mental, a nossa atividade psíquica, gera uma energia que é vista através da sua luminosidade. Essa luminosidade vai causar ou impactar o objeto do nosso pensamento, um trabalho, cuja responsabilidade é nossa. Se o trabalho for bom, por conta de um pensamento bom, mérito nosso. Se o trabalho provocado pela energia nossa for mal, fruto de um pensamento mal, nada de mérito, demérito. Lei de ação e reação. A questão 834 do Livro dos Espíritos é muito clara. Kardec perguntou se nós somos responsáveis pelos pensamentos que nós temos. E os Espíritos disseram que sim. Diante de Deus somos todos nós responsáveis até pelos pensamentos que nós temos. Mas é por isso, porque o pensamento gera um efeito. Ele é causa. E onde ele bater, ele gera efeito. Então nós precisamos começar a prestar atenção nisso, porque será necessário pensar de forma diferente. Nós precisamos começar a pensar de forma diferente. Porque tudo aquilo que a gente pensa está impactando não só no nosso sistema perispírito-corpo, quanto no entorno das pessoas que convivem conosco. E a gente sabe disso, que há uma variação muito grande de vibração entre as pessoas. Quem de nós não sente dificuldade para se adaptar a essa ou aquela pessoa, ou aquele ambiente frequentado por esse ou aquele tipo de pessoa? Todos nós temos essa experiência, né? É tudo em função da vibração das mentes que frequentam aquele ambiente. E assim sucessivamente em relação a nós. Que luz que nós estamos fazendo brilhar nos ambientes que a gente vive. Porque essa luz não é vista pelos nossos olhos comuns, mas ela é vista pelos espíritos. A ciência humana, desde a década de 60, já fotografa essa energia luminosa que nós temos, que é a fotografia Kirlian. Ela é resultado da nossa atividade psíquica. Mas, no geral, a gente não consegue identificar. Mas os espíritos desencarnados identificam. Simples assim. Não é? Bem, se nós
prestamos atenção na imagem, nós vamos ver que o perispírito não só está entre o espírito e o corpo físico, quanto ele carrega em si uma característica do espírito, que é a luminosidade. Vamos falar do perispírito. Assim como o espírito não é algo criado pela doutrina espírita, o perispírito também não é. Kardec deu um nome para os espíritas. O perispírito é estudado aqui na Terra há mais de 4.000 anos. Desde o Egito dos faraós já se estudava a existência de um corpo que reveste o espírito, que seria intermediário entre o espírito e o corpo físico. E ele vai receber inúmeros nomes, dependendo de quem está estudando, dependendo da ótica religiosa, da ótica científica. No mundo inteiro ele foi estudado e é estudado até hoje. E ele vai receber inúmeros nomes. Allan Kardec vai sistematizar para nós aquilo que é necessário conhecermos acerca do perispírito. Ora, o espírito existe. E aqui nós estamos vendo ele como um foquinho de luz. Kardec vai perguntar para os espíritos, na questão 93 do Livro dos Espíritos, se o espírito anda, entre aspas, porque não tem perna. Quem tem perna são os seres humanos. O espírito não tem perna. Estão vendo perna ali? Não tem. E nem braços. O espírito anda descoberto, ou ele tem uma matéria que o reveste, como pensam alguns, perguntou Kardec. Então Kardec já sabia de muitas pessoas aqui na Terra que estavam estudando a existência desse corpo perispiritual. E os espíritos responderam que tem. Mas não responderam só isso, responderam dizendo que existe uma matéria que envolve o espírito, ou seja, aquele foquinho de luz. Essa matéria é invisível aos nossos olhos, ela é quintessenciada, está num outro estágio de vibração. Essa matéria é retirada do planeta em que nós estamos, de forma que se nós mudarmos de planeta, essa matéria fica e a gente pega outra matéria correspondente no planeta que nós formos. E essa matéria vai permitir o espírito a locomoção e a elevação na atmosfera. São 4 questões que Kardec questiona os espíritos acerca do perispírito. A 93, 94, 94A e 95. Vamos dar uma estudadazinha no perispírito. É um corpo que reveste o espírito. Então a gente quando fala assim, ou alguém, eu vi o espírito de fulano. Não, a gente não viu o espírito, porque o espírito está escondidinho dentro do perispírito. A gente vê o perispírito com a forma que fulano tinha quando estava encarnado aqui. É assim que funciona. Ninguém vê espírito. Quem vê espírito são os espíritos superiores, os espíritos puros. Nós vamos ver a aparência. A aparência. É um corpo que reveste o espírito. E ele é matéria. Porque ele é tirado da matéria que compõe o nosso planeta. Ora, se é matéria, tem peso, está sujeito à lei da gravidade. Existem princípios gravitacionais para o espírito e o perispírito, dirá Emmanuel e André Luiz. Dirão, né? Emmanuel e André Luiz. Mas o que significa isso? Aí começam os nossos problemas. É bem provável que vocês tenham assistido Ghost. Todo mundo assistiu Ghost, não é? Se não assistiu, semana que vem vai passar de novo. Sempre passa. E todos vocês, como eu, observamos da forma como desencarnaram os 2 personagens do filme. O mocinho nem percebeu que desencarnou. Ele saiu correndo atrás do bandido, não conseguiu prendê-lo, ele volta. Aí é que ele vê que o corpo dele está no chão e ele está vivo. E a namorada sofrendo com ele morto. O bandido a mesma coisa. Ele sai circulando numa outra coloração, lembram-se? A coloração são diferentes. Ele sai, mas ele sai no mesmo ambiente praticamente. No mesmo ambiente. Mas é bem verdade que existindo o princípio da gravitação para o perispírito, existem espíritos que vivem abaixo do nível da Terra. A literatura espírita está carregada disso. Os gregos já pressentiam isso desde a mitologia, através do Érebro, que são as regiões abismais abaixo do nível do solo, para onde são atraídas almas mais pesadas, vamos dizer assim, ou mais devedoras. De qualquer forma, se nós desencarnarmos, nós teremos uma dificuldade muito grande. Se nós não, porque nós vamos, né? Não hoje. E também não estamos desejando isso para ninguém.
mas chega a hora para todo mundo. O fato é que quando nós desencarnamos, o que vai pesar para nós outros é a leveza do perispírito. E ele será sempre mais leve quanto menos materializados são os costumes do espírito, os gostos, os valores do espírito encarnado. Vamos estudar Jesus, é mais fácil. Jesus disse duas coisas muito importantes para a nossa reflexão nesse quesito. Jesus disse o seguinte: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, aquilo que te é caro, valoroso, aquilo que você deposita emoções e sentimentos, aquilo que você não quer perder de jeito nenhum, aquilo que você tem como seu, vai prender você. O teu coração, ou seja, os teus sentimentos vão estar relacionados àquilo que te é caro. Seja pessoas, seja objetos, locais. Então Jesus está falando que as nossas emoções, os nossos sentimentos e a nossa atenção prende a gente em determinadas coisas aqui na Terra. Mas ele disse algo que precisamos raciocinar, porque ele vai falar algo a mais. Ele vai dizer assim: tudo o que é ligado na Terra é ligado no céu. Tudo o que é desligado na Terra é desligado no céu. Ora, céu, que Jesus fala, é mundo espiritual. Então, eu tenho meus valores, meus sentimentos, meu sentimento de posse, seja por pessoas, por objetos ou por locais. Se eu desencarnar e não tiver a noção da espiritualidade, de que a minha tarefa, o meu estágio aqui já foi cumprido, eu vou ficar preso às coisas que eu valorizava aqui na Terra. Então eu vou continuar andando aqui no mesmo nível, não vou conseguir volitar, ou seja, viajar ou andar pela pela rapidez do pensamento, porque isso é coisa para espíritos desmaterializados. Ou seja, ainda eu vou precisar andar de carro, de moto, de bicicleta, de ônibus, de avião aqui na Terra. De carona, é verdade. E também não paga passagem. Mas essa é a única vantagem. O perispírito vai estar pesado. Porque meus olhos não estão na espiritualidade, meus olhos estão na materialidade. Mas se eu tratar das coisas e das pessoas aqui na Terra, sempre com muito respeito, evidente. Mas se eu tratar em termos espirituais, a hora que eu desencarnar fica mais fácil. Porque quanto mais arraigado está o espírito nas coisas materiais, mais jungido ele vai estar ao corpo físico. Então nós teremos dificuldade até mesmo para desencarnar, porque cada molécula do perispírito está preso a cada molécula do corpo físico. Não é todo mundo que desencarna igual aquele mocinho do filme Ghost. Rápido daquele jeito. Só se cremar. Se cremar não tem outro jeito, você tem que sair correndo. Ou num acidente muito brusco, violento. Mas no geral a gente permanece ainda por um determinado período, se não preso ao corpo, sentindo as coisas do corpo. Por conta da nossa afinidade. E às vezes a gente desencarna, e isso é muito comum acontecer nas casas espíritas que tem trabalho mediúnico, né? A gente vê espíritos que desencarnam e não sabem que estão mortos. E aí precisa contar para eles que eles estão mortos. E como é que você conta para um vivo que ele está morto? Se o doutrinador não tiver uma certa sensibilidade, ele provoca um ataque cardíaco no morto. Morre 2 vezes. Nós precisamos pensar nisso. Elevar-se na atmosfera é para espíritos já desvinculados dos padrões materiais. Então, se a gente for para uma colônia, para um hospital, a gente terá que ser ajudado. Assim como se alguém sabe desencarnar aqui? Se sabe, me conta, que eu ainda não sei. Ora, quando a gente precisa de uma coisa que precisa ser feita e a gente não sabe, o que a gente precisa? De ajuda. Mas o problema de desencarnar e ser ajudado é só se a gente ajudou durante a vida. É lei de ação e reação. A cada um segundo as suas obras. Você é uma pessoa boa, ajuda os outros, na hora que você precisar, os espíritos vão te ajudar. Sabe aquela pessoa que a gente detesta fazer favor? Pois é, ela tem um anjo da guarda. Ela tem inúmeros espíritos que amam ela de paixão. E se você fizer o bem para ela, esses espíritos tudo vão gostar de você. Quando você precisar, elas devolvem o favor que você fez para o ente amado delas. Precisam pensar nisso. Quando a gente nega um favor aqui na Terra, nós estamos deixando de conquistar a simpatia de vários espíritos vinculados àquela pessoa. Porque todas as pessoas na Terra, por mais abjetas que sejam suas atitudes, tem alguém que as ama de paixão. Jesus.
né? Porque Jesus, quando vê o Navarro, ele vê um Emmanuel daqui 2000 anos. Ele veio buscar os perdidos da casa de Israel. Então Jesus está de olho nos necessitados. Se eu ajudar os necessitados, estou ajudando Jesus. E aí na hora do vamos ver, ele manda um representante. Então precisamos pensar nisso. Essa questão é muito séria. Essa questão é muito séria. Aqui na Terra já foram feitas algumas pesquisas em torno do perispírito. Inclusive colocando pessoas que estavam para morrer em cima de balanças de precisão. De forma que quando a pessoa falecia, isso tudo em UTIs, né? A pessoa desencarnava, a balança acusava a diminuição de peso do corpo. Variando até 70 gramas. Ou seja, está vivo um peso. Desencarnou, uma variação independentemente da massa corporal. Até 70 gramas, a balança acusava. É o peso do perispírito. Mas vocês perceberam a situação? Desencarnar emagrece. 70 gramas, é verdade. Mas emagrece. Se alguém tiver a fim de perder 70 gramas rapidinho, é só dar uma desencarnada. Não, né? Não queremos isso, não. De qualquer forma, é o impacto da lei da gravidade. Mas vamos ao que interessa. Repetindo, a luminosidade que está sendo gerada pelo Espírito invade todo o perispírito. Tudo aquilo que o Espírito gera de energia, seja positiva ou seja negativa, está inundando o perispírito. É o que apresenta a nossa figura aqui. O perispírito tem, assim como ele tem algo a ver com o espírito, que é a cor, ele tem algo a ver com o corpo, que é a forma. O perispírito, em uma forma geral, poderíamos dizer que ele é um modelo organizador biológico. Ele é o molde do corpo físico. Ele vai moldar o corpo físico. Ele vai ser a forma do bolo de carne do corpo físico. Tudo aquilo que estiver em desalinho no perispírito será transferido para o corpo físico. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas nós precisamos, evidentemente, ter um ponto de partida, e o nosso ponto de partida é o Evangelho do Senhor Jesus. Todos nós conhecemos duas passagens bastante comentadas nas casas espíritas. A primeira delas, o evangelista descreve uma situação em que um jovem de 18 anos, cego de nascença, clama para Jesus lhe dar a visão. Cego de nascença, tem 18 anos, fica sabendo que Jesus está passando ao largo, chama desesperadamente por Jesus e para que Jesus dê a ele a oportunidade da visão. Jesus, com a saliva, faz um barrozinho com a areia do chão, passa nos olhos daquele rapaz, manda ele se lavar no tanque de Siloé, ele vai lá no tanque de Siloé, lava seu rosto e ele passa a enxergar. Todo mundo se lembra dessa passagem. Bom, o fato é extraordinário, tanto que chama a atenção daqueles que estavam em volta ali, os que viviam observando Jesus, o comportamento dele, inclusive os principais das sinagogas e seus enviados. Os apóstolos chegaram a Jesus e perguntaram para ele: Senhor, quem foi que pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foram os pais dele? Vamos analisar o questionamento? Senhor, o apóstolo. Apóstolo era aquele grupo de pessoa, os apóstolos eram um grupo de pessoa que tinha um envolvimento direto com o Senhor Jesus. As mais profundas confidências já vieram preparados para isso, tanto que Jesus chamava-os nominalmente, eles largavam o que estavam fazendo e foram seguir Jesus. Então eram espíritos preparados para aquele trabalho. Ora, eles chegam em Jesus e dizem: Senhor, quem foi que pecou para ele nascer cego? Foi ele? Ora, essa pergunta nos remete à seguinte indagação: pecado tem a ver com um problema físico? Sim. Tanto que ele nasceu cego e os apóstolos estão perguntando se ele pecou para nascer cego. Então eles já sabiam que o pecado, o erro cometido pelo Espírito aqui na Terra, impacta no corpo físico. Eles já sabiam disso. Senão não perguntavam. Aí eles perguntam ainda, ou foi ele ou foram os pais dele? Ora, se ele nasceu cego, quando ele teria pecado se fosse ele?
numa outra encarnação. Então também estava implícito na pergunta que eles conheciam o mecanismo da reencarnação, porque perguntaram se foi ele que pecou e ele nasceu cego. Então os apóstolos também conheciam a reencarnação. Mas por que eles perguntaram se foram os pais dele que pecaram? Por conta do primeiro mandamento de Moisés. No primeiro mandamento de Moisés, Deus aparece dizendo-se um Deus rigoroso, que pune na terceira e na quarta geração o erro dos pais nos filhos. Mas é justo, em dias de hoje, é justo que um erro cometido pelo meu espírito aqui na terra seja repassada a culpa pelo meu neto ou pelo meu bisneto? Tem lógica isso? Não tem, não há bondade nisso, há maldade. E Deus é amor, diz o evangelista, e Jesus vai dizer também que Deus é amor. De outra forma, mas diz. Ora, é o princípio da reencarnação. A terceira e a quarta geração é o tempo suficiente para o espírito retornar. Então eu sou a primeira geração, meus filhos são a segunda geração, meus netos são a terceira. Se eu desencarnar hoje, eu ainda sou capaz, dá tempo de reencarnar filho dos meus filhos. Qualquer um deles. Então eu volto na terceira geração. Ou reencarnar como neto dos meus filhos, bisneto meu, volto na quarta geração. Então o erro cometido pelo espírito será refletido no corpo físico. Mais cedo ou mais tarde, mas nem sempre a gente tem corpo físico. Tem momentos, épocas, que nós estamos no mundo dos espíritos sem corpo físico. Ora, então onde fica registrado o pecado cometido pelo espírito? No perispírito. Mas vamos a outra passagem. Tanque de Betesda, é um sábado, diz o evangelista. E Jesus se aproxima do tanque de Betesda. O tanque de Betesda era uma piscina construída, seccionando um pequeno filete d'água, de forma que aquela água era mansa, tranquila, mas de vez em quando ela dava uma tremida, vamos dizer assim, segundo a gente aprende no Evangelho. E aos sábados, reunia-se um monte de gente doente em torno daquela piscina, para que quando a água tremesse, o primeiro doente que entrasse dentro d'água ficava curado. Esse era o costume da época. Agora imagina, a piscina era pequena e aquilo estava lotado de gente embaixo, do lado. A hora que tremia, quem pulava primeiro? Pulava todo mundo junto. Pulava todo mundo junto. Mas tinha um paralítico deitado numa cama, ele só era movimentado, ele não se movimentava de forma nenhuma, ele era movimentado pela cama. Duas pessoas pegavam ele pelaquela cama e levavam ele para cima e para baixo. Jesus se aproxima e pergunta o que ele quer. Ele não reconhece Jesus, ele não sabe quem é Jesus. Ah, Senhor, eu quero que alguém me jogue na água, porque nunca dá tempo. Quando a água trepida, já foi, né? Já pensou a situação? 38 anos paralítico, tem aquela possibilidade e ele não consegue chegar nunca. E aí Jesus fala para ele, levanta, toma a tua cama e anda. Imediatamente, ele levanta-se, recuperando-se, paralítico há 38 anos. Quem já fraturou algum membro do corpo físico aqui sabe o quanto é difícil você recuperar o movimento de um membro fraturado. Você imagina uma pessoa 38 anos paralítica. E ela levanta, e não só levanta, quanto sai carregando a cama, porque Jesus mandou, ela obedeceu. Mas aí aquele tumulto todo, porque era um sábado, e não pode trabalhar de sábado, muito menos carregar a cama. Jesus desaparece e vai aparecer novamente para ele, lá na escadaria do templo. E adverte ele e todos nós. Olha, vê que agora você está são, mas não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. O pecado tem a ver ou não tem a ver com o problema físico? Tem tudo a ver. André Luiz vai explicar isso muito bem para nós nas páginas de Evolução em Dois Mundos. Ele vai dizer que todo erro consciente cometido pelo espírito, o ser pensante, vai resultar num desequilíbrio consciencial que será refletido para o corpo perispiritual, que será transferido para o corpo físico sendo causa de sofrimento. Então eu erro, e quanto mais consciente disso eu esteja, maior é o impacto do erro. Não nos esquecendo que na consciência do Espírito está escrita a lei de Deus, questão 621 do Livro dos Espíritos. E é por isso que da consciência que nascem os remorsos, os arrependimentos, os estados de angústia pelos erros cometidos, as depressões em função dos erros cometidos. Todo erro cometido marca a consciência que, com a sua luminosidade, tem, didaticamente falando, um obstáculo à sua frente, pois esse obstáculo será
refletido no perispírito, que necessitará ser filtrado pelo corpo físico. Então, todo erro que nós cometemos fica registrado não só na consciência, quanto no perispírito. E é o perispírito que moldou o corpo físico atual e que está em vias de desenvolvimento para moldar as nossas próximas reencarnações. Complicou, não complicou não? Alguém aqui pode estar pensando, meu Deus, quanta mancha eu devo ter no meu perispírito? Dessa e de outras existências. Vão por mim, eu não tenho mancha nenhuma. Eu sou uma mancha. Opaca. Mas será que a solução para esse problema é tão somente resultar tudo em sofrimento físico? Não, Deus é misericórdia. Uma porta está fechada, tem outra aberta. A gente sempre fica focando a porta só fechada. Pedro, apóstolo, vai dizer o seguinte, na sua primeira epístola universal. O amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, se a gente começar a trabalhar no bem, resolver ser bom, fazer favores, prestar serviços, abnegadamente, voluntariamente. E isso, evidentemente, começa lá dentro de casa. Com aquele folgado que tem lá. Todos nós temos um folgado dentro de casa. Um que quer tudo na mão. Pois se a gente servir ele com equilíbrio, boa vontade, educação e respeito, sempre ensinando ele. Mas se fizermos de coração, aos poucos nós vamos apagando as manchas que estão no nosso perispírito. Se nós nos voltarmos para o trabalho voluntário aqui na Terra, o que é trabalho voluntário? Você se encaixar numa determinada entidade. Sérgio, aqui vocês têm vaga para voluntários? Tem, né? Precisa de gente sempre para fazer alguma coisa na casa espírita, né? Mas o que mais aqui tem gente que conhece vassoura? Estão muito ocupados. Voluntário é isso, é assumir a causa do Cristo. Grande é a seara, poucos são os trabalhadores. E os talentos estão nas nossas mãos, seja um, seja dois ou seja 5. E aí eu vou ter que prestar conta não só dos talentos, quanto eu vou ter que prestar conta do porquê não fiz aqui na Terra. Então, à medida em que eu começo a ser bom, me envolvo no trabalho voluntário, eu começo a apagar as marcas que eu gravei no meu perispírito. E deixo de ter necessidade do sofrimento físico. Diz Emmanuel que toda vez que o cobrador divino, o representante da justiça divina, vem em busca dos nossos débitos e encontra a gente trabalhando no bem, ele observa, anota e volta para os níveis superiores para renegociar a nossa dívida. Porque estamos pagando ela em suaves prestações daquilo que fizemos no atacado. E agora a gente paga no varejo. Então é preciso pensar nisso. Melhorar o perispírito, com suas manchas, trabalho no bem. Trabalho no bem. Porque é o perispírito o condutor do espírito. E é o perispírito o modelo organizador do corpo físico. Tudo que se passa no perispírito vai impactar no corpo físico. Ora, aquele jovem cego, nasceu cego, disse Jesus, não porque ele tivesse pecado ou os pais deles tinham, mas para que nele se cumprisse as obras que Jesus veio fazer na terra. Ou seja, estava planejado Jesus encontrá-lo aos 18 anos para curá-lo. Jesus atesta isso. Mas se ele não tinha pecado e nasceu cego, como é que se justifica isso, se ele não merecia nascer cego? Simples, ele planejou a vida dele, aceitando a condição de cego para que Jesus o curasse. Pois que assim como existia um planejamento para Jesus, existe um planejamento para cada um de nós. Jesus vai dizer isso para Nicodemos, o doutor da lei, quando ele fala que o Espírito sopra a vida onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Quer dizer, se o Espírito quer soprar a vida em um determinado lugar, significa que aquele lugar lhe interessa, é uma escolha pessoal. Ali estão seus interesses, seus objetivos e seus motivos. Então nós planejamos a nossa existência, e isso fica muito claro quando nós vamos estudar lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, a partir da questão 258,
em cima da resposta dos espíritos, que cada um de nós faz, evidentemente, quando estamos conscientes no mundo dos espíritos, faz o seu próprio planejamento reencarnatório, segundo o nosso livre-arbítrio. Então, quando eu vou reencarnar, eu vou fazer um planejamento reencarnatório, que vai determinar não só a minha capacidade física na Terra, quanto vai estar sujeito a essa capacidade física a alguns elementos do perispírito. Vamos ilustrar. Capítulo 12 de Missionário da Luz. André Luiz vai escrever para nós em Missionário da Luz algumas coisas que ele está aprendendo com os espíritos superiores acerca do processo reencarnatório, da modelação do corpo físico e da escolha de provas relacionadas à composição física do organismo. No capítulo 12, ele mostra para nós uma mulher. O espírito está na condição feminina, no mundo dos espíritos, e ela está planejando a sua existência. E nessa ocasião, ela está indo lá no departamento de reencarnação para verificar qual é o corpo físico que ela vai ter na Terra, em função das suas necessidades de provas e expiações. Ora, quem determina para as reencarnações planejadas, quem determina a característica do corpo físico, ou quem nos ajuda, não é só o nosso perispírito, mas são entidades altamente evoluídas, sob todos os aspectos, que vão fazer um trabalho de forma a criar, entre aspas, um manequim fluídico, como nós criamos os nossos manequins de lojas aqui no mundo. Ele vai criar um manequim e dizer para o interessado na reencarnação do que se trata. Ó, esse aqui será o teu corpo quando você atingir a maioridade na Terra, com essas e essas características. Bom, essa nossa irmã está indo lá. Já deve ter reencarnado, porque esse livro foi escrito em 1945. Né? Já deve estar aí na praça. Pois ela chega lá no planejamento reencarnatório e ele a leva para ver um manequim que ela vai envergar aqui na Terra. Ela falou para ele, esse corpo eu não quero. Vai contentar essas mulheres, né? Nem no mundo dos espíritos. O grau de exigência sempre é muito grande. Não entre as espíritas, é evidente. As espíritas já estão mais amansadas. Ela falou, eu não quero esse corpo. Eu não posso mais nascer com um corpo desse na Terra. E acreditem, ela não queria porque o corpo estava bonito demais. Uma mulher reclamar que o corpo está bonito. Pois é, ela falou para ele com todas as letras, eu não posso mais reencarnar bela desse tanto na Terra, porque eu vou me perder outra vez pelas vias da vaidade, da sensualidade e do orgulho. O espírito pensa diferente. Ele observa a sua natureza espiritual. Mas reencarna, está sujeito à cultura aqui. E a cultura aqui é comprar creme de todo tipo, tintura de todo tipo, tratamento de todo tipo, cirurgia de todo tipo, regime de todo tipo, ginástica de todo tipo, para ficar mais bonito. Não é errado modificar a aparência para ficar melhor um pouco. O errado está no excesso. Porque todo excesso é vaidade, e vaidade é um erro moral. Quanto mais você quer embelezar seu corpo, mais você está agredindo o seu perispírito para a próxima existência. Pensaram nisso? Quanto mais você quer ficar bela e belo, né? Porque o homem aqui já está ganhando de mulher, né? Estou falando mentira? Não. Quanto mais a gente quer ficar... Olha, saiu no Diário da Região esses dias uma reportagem que é de deixar a gente de boca aberta. Nunca ocorreram tantas cirurgias plásticas entre jovens de 18 e 30 anos quanto estamos vendo agora para efeito estético. É um absurdo. A quantidade de cirurgia para efeito estético, ou seja, a pessoa quer modificar a aparência. Por quê? Muito provavelmente, uma grande parte é porque não consegue mudar o espírito, então vamos mudar o corpo. Mas é a vaidade que está dizendo, a vaidade é erro moral. Na próxima existência, não tem direito a nada. Vai vir como o perispírito estiver. Aí vem um navarro na vida, amarrotado. Raciocinemos, tudo que o espírito pensa e seus valores é refletido pelo perispírito. Aquela mulher não quis aquele corpo e ela recebeu a oportunidade, ele deu uma enfeiada naquele corpo para ela porque era consciente a solicitação. E aí ela reencarna. Mas Navarro, você está falando que o perispírito molda o corpo, mas ao mesmo tempo ele criou uma forma belíssima para ela.
Não é o perispírito o resultado do corpo? Sim e não. Existe a forma, mas existe a receita. Nós fazemos bolos, e se nós colocarmos em formas diferentes, o formato será correspondente a cada forma. Com o corpo é assim, o espírito determina sinais, condições e situações, trabalhando no DNA, que é o que aparece no capítulo 13 de Missionário da Luz. Ou seja, a função que o espírito vai cumprir aqui na Terra, o planejamento que ele traçou, vai lhe dar uma certa necessidade biológica. E aí essa necessidade biológica é trabalhada pelos espíritos superiores no DNA do espermatozoide que vai fecundar o óvulo. Então os espíritos ajudam para que o espermatozoide mais adequado, cujo genoma esteja mais aproximado das necessidades do espírito. Às vezes isso acontece até automaticamente, dirá André Luiz. Por conta da vibração do próprio espírito, ele atrai para si o espermatozoide adequado, segundo as suas características espirituais. E aí é aquele espermatozoide que vai fecundar o óvulo. Não é o espermatozoide mais rápido, nem o mais forte, nem o mais sadio que fecunda o óvulo. É o espermatozoide adequado às necessidades do espírito. Porque o corpo foi feito para o espírito, não o espírito para o corpo. Se fosse o mais sadio, não havia pessoas nascendo com problemas físicos aqui na Terra. Simples. Então tudo que nós estamos fazendo agora vai impactar no corpo físico. Ok? Vamos pensar com Jesus então? Jesus diz o seguinte: orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então vamos raciocinar. Jesus está mandando a gente orar pelos inimigos e por aqueles que nos perseguem e caluniam. Ora, a oração é um estado de vibração superior. Toda vez que eu começo a orar, e Jesus fala para a gente fazer isso sempre, vigiar e orar, ou seja, vigia o que se passa na casa mental e entra em oração para melhorar a vibração, ou seja, acender a luz. Então eu entro em oração para aquele nosso irmão que me fez muito mal, ou que ainda faz. Eu estou convencido pelas letras do Evangelho, pelas orientações da doutrina espírita, que eu tenho que rezar para ele. É bem verdade que eu não morro de simpatia por ele. Mas eu já estou aprendendo com Jesus que eu preciso rezar para ele. Então eu começo a entrar num estado de vibração espiritual tal, que vai melhorando a qualidade da minha luz, da minha energia. Essa energia sai do meu espírito, envolve todo o meu perispírito e inunda meu corpo físico, e aí ela sai em direção ao objeto da minha prece. Quando eu rezei para o meu inimigo, eu rezei para quem? Quem foi o primeiro beneficiado da prece que eu fiz para o meu inimigo? Eu. Enquanto nós não aprendermos isso, a gente não vai rezar pelos inimigos. Deus teria que dar, estamos adivinhando a vontade de Deus, interpretando a vontade de Deus, a inteligência de Deus. Se ele não criasse um mecanismo onde nós fôssemos beneficiados em primeiro lugar, a gente jamais ia fazer isso. Mas vamos imaginar o contrário. Eu vou rezar por aquele traste? Tem dó? Não estou com raiva dele, mas Deus é grande. Que tipo de pensamento é esse? De baixa vibração. De baixa vibração, energia ruim, que vai inundar todo o meu perispírito e vai inundar todo o meu corpo físico. E vai alcançar o meu inimigo. Quem foi prejudicado em primeiro lugar? Eu. Continuo me prejudicando, somado ao prejuízo que a minha energia vai causar negativamente no inimigo. Então, quanto mais a gente reza pelos outros de boa vontade, mais a gente está rezando pela gente, melhorando a nossa saúde. Já se sabe hoje fartamente na Terra, e não é nenhum estudo religioso, mas são estudos científicos, que mostram que as pessoas que oram, as pessoas que frequentam regularmente um trabalho religioso qualquer, no mínimo 1 hora por semana, têm mais saúde, vivem mais tempo em média na Terra, adoecem menos consequentemente, precisando de menos tempo de internação e menos remédio. Isso já se sabe. As pessoas otimistas, as pessoas alegres, as pessoas produtivas no bem, as pessoas esperançosas, as pessoas positivas, essas têm muito mais saúde e vivem muito melhor aqui na Terra, já dizem todas as pesquisas realizadas em todos os 4 cantos do mundo. Mas o contrário também é verdadeiro. Tudo que a gente reza
tudo aquilo que a gente deixa de rezar, e todos os pensamentos estressantes, desanimadores, de revolta, de mágoa, de desgosto, de desesperança, de desânimo, tudo isso aí vai impactar no corpo físico. E a gente vai desencarnar mais cedo do que prometeu. O que é desencarnar mais cedo? No planejamento reencarnatório nosso, existe um tempo de vida determinado para o espírito. Cada um de nós tem um tempo de vida planejado, que tanto pode ser encurtado quanto ele pode ser aumentado. Não é a regra fixa. É bem verdade que a questão 851 do Livro dos Espíritos vai dizer que fatal na Terra é só um instante da morte. Mas ninguém sabe quando é esse instante, a não ser Deus, que pode esticar a nossa vida quanto a gente pode encurtá-la. Os sentimentos menos felizes vão encurtar a nossa vida. E os sentimentos menos felizes, assim como os sentimentos mais felizes, fazem parte do espírito. Então ninguém vai acender a minha luz. Eu deverei acender a minha luz. Ninguém é responsável pelo estado que eu vivo. O estado que eu vivo é consequência do meu planejamento reencarnatório, das coisas que eu fiz no passado, daquilo que está registrado no meu perispírito e daquilo que eu tracei para essa existência em termos de provas e de expiações. Ninguém tem culpa daquilo que a gente vive. Estamos vivendo aquilo que é resultado das nossas próprias ações. Então, se as ações nos levaram a um estado que a gente não gosta, a gente precisa perguntar que tipo de ação eu preciso fazer agora, perpetrar, para mudar o estado de coisa. Não é as pessoas, não são as pessoas. Não é o marido, não é a esposa, os filhos, sogra, sogro, pai, mãe, ou o governo, ou o time de futebol que deixa a gente infeliz. Somos nós que fazemos essa opção. Simples assim. Mas Allan Kardec, para encerrarmos, Allan Kardec faz uma pergunta muitíssimo curiosa aos espíritos. Questão 146 do Livro dos Espíritos e uma que decorre da 146 a 146A. Kardec pergunta o seguinte. Bom, nós estamos observando aqui que o espírito tem um certo tamanho em relação ao perispírito e ao corpo, não é verdade? Existe uma relação de tamanho. Kardec pergunta aos espíritos se existe no corpo físico, a partir do perispírito, um lugar determinado para o espírito ficar. Onde fica o espírito no perispírito? Ou onde fica o espírito no corpo físico? Pergunta Kardec. Porque ele diz para os espíritos, porque a pergunta é longa, que muitas pessoas entendem que o espírito fica nesse ou naquele órgão essencial à vida. Porque existem alguns órgãos que, se feridos, tiram a nossa vida. Ele quer saber se essas pessoas têm razão, se tem um lugar certo para o espírito ficar. E eles falam que não. Não existe uma regra geral para o espírito ficar. Porém, nas pessoas que pensam muito, que usam muito o raciocínio, nós não estamos falando do monoideísmo, nós estamos falando das pessoas que usam o raciocínio. Ele fica mais ligado à cabeça. Nas pessoas que sentem muito, ou seja, carregadas de sentimentos, principalmente pelo próximo, palavra dos espíritos, ele fica mais grudado ao coração. De resto, não há um lugar definido para o espírito ficar. Não é uma pergunta curiosa? Muito curiosa. E a gente pode até brincar com a imaginação. Se nos que pensa está na cabeça, nos que sente está no coração e nos que come muito. Nos glutões, onde é que está o espírito? E nos sexólatras? E nas fuxiqueiras? E nos pão duro, munheca? Está no bolso, né? Está até fora do corpo. Mas isso não é importante para nós outros. O que é importante é a gente unir essa informação a uma informação que o capítulo 2 de Missionário da Luz traz para todos nós. Alexandre, que é um espírito de alta condição hierárquica, vai explicar algumas coisas muito interessantes. Ele vai dizer que o espírito, a mente do espírito está ligada eletromagneticamente à glândula pineal, à epífise, que é um órgãozinho muito pequeno que nós temos mais ou menos no encontro dessas duas direções no cérebro. E que através dessa glândula, o ser pensante, que é inteligente e que tem moralidade e que é detentor da vontade, ele tem ascendência completa sobre todo o sistema endócrino do corpo físico. O que ele está dizendo? Bom, o sistema endócrino é o sistema que gera hormônios que fazem nosso corpo funcionar. O nosso corpo funciona à base de hormônios. São as
substâncias eletroquímicas que fazem com que o corpo funcione. Alexandre está dizendo que o espírito, se ele quiser, ele modifica o estado funcional do corpo físico. Mas nós sabemos disso, o efeito placebo prova isso. O que é o efeito placebo, para quem nunca viu? Efeito placebo é aquele teste que se faz com um remédio antes de lançá-lo na praça. A pessoa está doente, colocam-se duas pessoas doentes da mesma doença e dão a elas remédios. Só que um remédio é de verdade e o outro é de mentira, mas ninguém sabe qual é de verdade e qual é de mentira. Nem médico e nem paciente. Pois os dois saram. Esse é o efeito placebo. A pessoa sara com remédio que não é remédio. Se olharmos, quantas vezes nós melhoramos só de ter ido no médico ainda sem comprar receita? Ou só de ver que tem uma solução ao nosso problema? Efeito placebo. Então é a função do espírito em cima do corpo físico. Ele tem ascendência sobre todo o sistema endócrino, mas está sujeito à vontade. Que, segundo Alexandre, é capaz de descobrir e retirar de dentro de nós forças subconscientes que nós todos temos para realizar coisas que a gente não acredita que seríamos capazes. Por isso que Jesus vai dizer que nós seríamos capazes de fazer muito mais coisas do que ele fez. Se nós tivéssemos, não é nem fé, vontade. Quero. Está em nossas mãos. Simples assim. Então Jesus vai dizer, resumindo tudo isso que nós dissemos, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 34. A candeia do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Jesus está dizendo que a forma como a gente enxerga a vida, as pessoas, as circunstâncias, os acontecimentos, é que vai dar uma coloração mais ou menos brilhante para o nosso corpo físico, através do espírito. Então eu preciso tomar muito cuidado com os sentimentos que eu tenho em relação às pessoas, às circunstâncias, ao mundo, às minhas provas, às minhas expiações. Porque se eu for negativo, eu serei tenebroso. Se eu for positivo, eu serei brilhante. E completa Jesus. Vê então que a luz que há em ti não sejam trevas. É o conselho do Senhor Jesus. Muda a forma de pensar. Vigia e ora. Tudo que nós discutimos aqui, basicamente está no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita. Do que temos necessidade? De estudar Jesus. Mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.